Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Mar. Título da semana 1, A Igreja, a Casa de Deus. Quarta-feira, ler com oração Hebreus capítulo 3, versículo 6, que diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Preparar os membros da casa para entrar no reino. Depois de falar sobre o destinatário das epístolas de Paulo a Timóteo, vejamos onde e quando foram escritas. Embora não seja tão fácil determinar, pelos relatos históricos de Atos e pela história de Roma, os estudiosos conseguiram estimar aproximadamente as datas. A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita por volta do ano 64 ou 65 depois de Cristo. Foi depois que Paulo foi solto de seu primeiro aprisionamento. Ele esteve na prisão em Roma entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Antes esteve preso em Cesareia, onde ficou 2 anos. Foi julgado e apelou para César. Depois, sob a custódia de um soldado romano, pegou um navio para Roma. Em Roma, enquanto aguardava a sentença, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, conforme lemos. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Atos 28:16. Isso foi entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. O que Paulo praticava enquanto estava preso em sua casa? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 30 e 31. Ainda que não pudesse sair, Paulo podia receber as pessoas e usava aquela casa para pregar o reino de Deus. Podemos dizer que naquela época Paulo já praticava o "posso orar por você"? Ainda podemos inferir que, à medida que os guardas eram trocados, ele orava por eles, que se convertiam, e assim quase toda a guarda pretoriana foi salva. Também nessa ocasião, Onésimo foi salvo. Entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, Paulo foi solto. Então, provavelmente ele e Timóteo foram visitar as igrejas que eles levantaram na Ásia e na Galácia. Ao passar por Éfeso, cidade da Ásia, viu a situação da igreja ali e se preocupou. Portanto, deixando em Éfeso seu cooperador, viajou para Macedônia, de onde escreveu sua primeira epístola a Timóteo, talvez no final do ano 64 ou começo do ano 65, na qual lemos o versículo a seguir. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. São essas aproximadamente a data e o lugar em que Paulo escreveu sua primeira epístola a Timóteo. No período de 66 a 67 depois de Cristo, Paulo enfrentou seu segundo aprisionamento, só que dessa vez foi diferente do primeiro, pois ele foi colocado no cárcere. Em 2 Timóteo, ele menciona algemas, indicando que ficava algemado e as condições eram muito duras. Capítulo 1, versículo 16 e 2, versículo 9. Alguns irmãos foram visitá-lo, enquanto outros nunca o fizeram. Após esse período, provavelmente no ano 68 depois de Cristo, já perto do fim do reinado do imperador romano Nero, ele foi martirizado. As palavras de sua segunda epístola a Timóteo demonstram que seus dias estavam findando, conforme lemos em 2 Timóteo 4:6. O tempo da minha partida é chegado.
Baseados nesse contexto é que estimamos a data da segunda epístola no ano 67 d.C., durante o segundo aprisionamento em Roma. Retomando o encargo desta semana, da Igreja como a Casa de Deus, leiamos novamente 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na Casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa palavra casa no grego é oikos, e nos remete à palavra grega oikonomia, traduzida como serviço. Em português, economia, formada pelos vocábulos gregos oikos e nomos, que significa a lei da casa, administração familiar. Assim, a palavra casa, da expressão casa de Deus, nesse versículo, é oikos. A fim de melhor esclarecer o conceito da Igreja como a casa de Deus e família de Deus, veremos os versículos a seguir. Leiamos Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui a palavra família é casa no grego, mas não no sentido de oikos, é outra palavra grega, oikeios. É uma palavra parecida, que possui o mesmo radical, casa. Por isso, em algumas traduções aparece e sois da casa de Deus. Essa casa é formada pela família, e como hoje estamos em família, somos então a casa de Deus. A palavra casa no grego é oikos nos versículos a seguir. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa, oikos, de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, oikos, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa, oikos, é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa, oikos, de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, oikos, a qual casa, oikos, somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Aqui o autor de Hebreus faz uma comparação entre Moisés e Cristo, o Filho de Deus, na questão de ser fiel na casa de Deus. No Antigo Testamento, essa casa era o povo de Israel, sobre a qual Deus colocou Moisés para cuidar. No Novo Testamento, a casa é a Igreja, sobre a qual Deus colocou Cristo para cuidar. Esse é o conceito que queremos introduzir. A Igreja é a casa de Deus e precisa ser cuidada. Querido leitor, quem cuidará dessa casa? Que casa é essa? A resposta está no versículo 6. A qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus, a Igreja. Que sejamos fiéis a Deus e cuidemos bem de sua casa, a Igreja. O contexto desses versículos, juntamente com os seguintes, fala de entrar no descanso. Esse descanso representa o reino. Nesses versículos vemos algo muito claro. Cuidar da casa de Deus é preparar os membros de sua casa para entrar no reino. Moisés foi fiel em toda a casa, tendo como objetivo introduzir todo o povo de Israel na boa terra de Canaã, no descanso. Mas por causa da incredulidade e da rebeldia, a maioria não pôde entrar, senão somente a nova geração. Hoje Deus também precisa de servos fiéis em sua casa, para introduzir seu povo no descanso, no reino milenar. Pergunta de hoje: com base nas palavras acima, o que você entende por casa de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador,
faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.